pitadeiros e pitadeiras, estamos iniciando mais um Pitadas de Saúde aqui na nossa TV Brusque e a minha convidada de hoje é a Salete Batiste. Ela é psicopedagoga clínica institucional, ela já trabalha nessa área há mais de 20 anos, né? Então, na realidade, ela trabalha com crianças e adolescentes com algumas dificuldades de aprendizagem. É isso, Salete? É isso mesmo, Ana. Eu agradeço muito o convite, né? E a gente vai estar partilhando um pouquinho do que a gente vive no dia a dia com as crianças com dificuldades. Legal. E o que eu achei legal é que nas nossas conversas, né, tu comentaste que não é só as crianças que têm dificuldade, né? Não, não, até pelo contrário, estão há muita procura de jovens, adolescentes e adultos com dificuldades, até pertinentes a uma sequela da infância, e como não foi bem tratado, ou não foi olhado, não teve esse olhar diferenciado, acaba interferindo na vida adulta. Legal. Então, existe uma certa diferença entre a dificuldade de aprendizagem e o distúrbio de aprendizagem? Sim, até é uma pergunta muito pertinente nas escolas. Geralmente o professor vem ao nosso encontro e diz assim, mas qual a diferença? Dificuldade é dificuldade, né? Qual a diferença entre dificuldade, distúrbio ou transtorno de aprendizagem, né? Tem sim. A dificuldade de aprendizagem é uma dificuldade externa à criança. Ela não é uma dificuldade interna, né? Então, ela pode ser consequência de um fator emocional recorrente, né? Então, assim, a perda de um ente querido, por um tempo a criança fica triste, apática. Então, a gente diz que é uma condição externa, não é interna, intrínseca dela, né? Pode também ser um fator pedagógico, metodológico. Então, um determinado conteúdo, uma determinada metodologia não coube àquela criança e ela começou a apresentar dificuldade na aprendizagem. E ela parte dali e continua com essa dificuldade que não foi sanada naquele momento. É uma questão cultural também, então, assim, de como a família norteia uma aprendizagem, como é que essa criança se apropria de uma leitura, então, assim, é externo dela. Então, essas são algumas dificuldades que a criança pode encontrar no decorrer do seu período escolar, né? Diferente de um distúrbio que a gente diz que passa a ser um transtorno de aprendizagem. Esse é inerente, esse é intrínseco, é neurológico. A gente diz que são neurotransmissores, né? O cérebro não recebe essa informação da mesma forma que outros, ela recebe de uma forma diferente. Então, não é um fator externo que se apropria, e sim da própria criança. Então, é um fator neurológico já, neurobiológico. Certo. E, lógico, né, essas crianças, elas convivem com pais, com os avós, tem a questão da convivência na escola, mas quem é que avalia e chega com esse laudo, né, com esse diagnóstico de dificuldade de aprendizagem? Então, Ana, assim, ó, a dificuldade de aprendizagem, às vezes, já é observada bem no começo pelos professores, né? Então, muitas vezes, lá na educação infantil, o professor já percebe que aquela criança não dá conta dos critérios ou do conteúdo do grupo. Então, ela começa a observar e começa a levar isso para a família, né? Quando os casos são algo mais sério, mais severo, a própria família começa a observar. Nossa, mas o meu filho tem alguma coisa. Eu percebo que ele não responde da mesma forma. Eu observo os filhos dos meus amigos, eu observo o meu filho mais velho, diferente né, do atual, e os pais mesmo começam a observar que há alguma coisa diferente. E às vezes eles levam para os pediatras, né? Aonde, numa observação do pediatra, eles acabam encaminhando para uma avaliação maior. Os profissionais na área
que podem estar auxiliando os pais ou a escola ou o professor são os psicopedagogos, né, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos. Conforme a área afetada, tem criança que vai ter um repertório, maior dificuldade na linguagem, na fala. Então, os pais geralmente já levam para uma avaliação fonoaudiológica, né? Tem criança que vai ter mais específico no pedagógico, então, assim, é uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de escrever, muitos erros na grafia, na ortografia, e os pais passam a procurar um psicopedagogo. Então, esses profissionais na área, eles podem, em conjunto, se apropriar de testagens para verificar aonde essa criança, onde é que está o prejuízo maior dela e aonde é que se pode auxiliar, né? Uma coisa muito pertinente, e a gente sabe que hoje há um olhar muito diferenciado, é de saber o quanto antes, aonde está o prejuízo dessa criança, para começar a fazer a reabilitação dela. Então, quanto mais cedo essa criança for atendida, quanto mais cedo ela tiver o diagnóstico correto, mais ela vai se apropriar de fatores, de estímulos que possam auxiliar ela e mais brando vai ficando essa dificuldade de aprendizagem. Certo. Então, os pais, eles precisam ficar atentos a esses sinais, né? Principalmente, então, na escola, né? Uma coisa que eu digo assim, ó, quanto mais os pais tiverem esse olhar e perceberem que essa criança, ela pode estar desenvolvendo um transtorno, ou ela pode só ter uma dificuldade específica pedagógica, mas o quanto antes os pais tiverem esse olhar e procurar ajuda, mais rápido essa criança pode passar por essa dificuldade ou até receber estímulos diferenciados para se apropriar de uma aprendizagem formal de maneira mais harmoniosa, de maneira não tão agressiva, né? Porque uma das coisas que a gente observa, Ana, essas crianças elas começam a ter um prejuízo muito grande, né? Então, assim, desenvolver a baixa autoestima, elas começam a ser muitas vezes alvo de bullying na escola, por elas não conseguir acompanhar o grupo, né? A desenvolver ansiedade, então elas ficam ansiosas, geralmente numa apresentação de uma atividade na sala de aula, numa leitura que o professor pede para ler em voz alta, então ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ter apelidos, né? Então, assim, é malandra mesmo, é preguiçosa mesmo. E ela começa a perceber, nesse contexto educacional, uma resposta que não é a resposta que estão esperando dela, que a escola, que o professor espera, que o pai espera, e ela não consegue dar uma resposta pertinente. Então, ela começa a ter um receio de se apresentar. Outra coisa também é uma vida antissocial, ela começa a se isolar muitas vezes do grupo, ela começa a se separar do grupo. E os pais começam a perceber, mas parece que o meu filho não tem mais vontade de ir para a escola, né? E realmente não tem, porque é um mundo cobrado onde ele não consegue manter uma resposta significativa do que esperam dele. Né? Uhum. E então, na realidade, esses são os sinais mais fáceis, hoje, mais claros, na realidade, de se observar, certo? Isso. Assim, ó, os pais devem estar atentos, né? Quando a criança começa a ter dores, às vezes, de barriga contínua, eu tô com dor de barriga, eu não queria ir para a escola hoje, eu tô com dor de cabeça, não... Então, começam a aparecer sintomas fisiológicos, né? Tem crianças que chegam a ter náuseas, né, para ir para a escola, outros começam a dizer assim, eu não tenho amiguinhos na escola,
né? Ninguém quer brincar comigo. Outros fatores que os pais devem prestar atenção, como é que está sendo a leitura, a escrita dessa criança, como é que ela está organizando essa vida diária dela escolar, ela tem uma rotina, ela tem uma organização, se é uma criança extremamente desorganizada, com pouca atenção, falta de foco de atenção. Ah, eu boto meu filho para fazer atividades, tarefas, e ele não para um minuto na cadeira para fazer, vive brincando com o lápis, vive deixando cair as coisas. São tudo sinais que os pais devem começar a perceber para ir buscar ajuda o quanto antes, né? E no caso, se isso não for tratado, né? O que desencadeia, né? Ou se isso não tiver um diagnóstico correto, porque hoje a gente sabe, tem déficit de atenção, tem a questão do transtorno autista, né? De aspecto autista, e então se isso não for tratado corretamente, o que pode desencadear? Então, Ana, os transtornos hoje, a gente mais observados em sala de aula, falando agora de transtornos mesmo, é o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né, tem muitas crianças, tem o transtorno do espectro autista, né, e tanto a dislexia, que hoje a gente não fala mais, tem um número muito grande de criança com dislexia, que é uma dificuldade pertinente à leitura e à escrita, ao processamento da leitura e da escrita. Então, essas crianças, se elas não tiverem um diagnóstico correto, um tratamento, um olhar, eu digo assim, um olhar correto, elas vai crescer a dificuldade dela, porque a escola vai contemplando conteúdos pertinentes à série e vai abrindo uma lacuna entre o que se espera dela e o que ela está conseguindo dar. E com esse abrir essa lacuna, esse vácuo, esse espaço que existe do que se espera dela e das dificuldades dela corresponder, começa a desencadear, então, os fatores psicológicos, emocionais, né? Muitas crianças entram em depressão, né? Chega no quinto, sexto ano e a gente tem criança com depressão infantil, né? Desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, né? A exclusão do grupo social, então, assim, são crianças que muitas vezes não são aceitas pelos amiguinhos por não saber interagir, por não saber brincar. Então, essas crianças começam a sofrer consequências do meio que ela vive, né? São vários pontos, né, que a gente que tornam esse olhar de atenção ainda mais importante, né? Quanto mais precoce esse olhar, quanto mais cedo esse olhar, mais chances que a gente tem de estar ajudando a criança, que por vezes ela não, né, a gente sabe, a criança não sabe dizer, olha, eu estou assim por causa disso ou daquilo. Então, a forma que ela tem de se expressar, muitas vezes, vai ser por esses sintomas, né? Uma dor de cabeça, alguma outra. E ela não sabe dizer, olha, eu não consigo prestar atenção, é difícil, né? Ela ter essa linguagem. Não, a criança por si só, até mesmo, muitas vezes, os pais, né, têm uma dificuldade muito grande. Por isso, a importância, eu dou a importância muito grande, que eu sempre falo, que o termômetro é o professor, o termômetro de tudo é a escola. A importância que tem um professor na vida de uma criança, quando ele se apropria dessa dificuldade e não deixa de lado, né? Ele chama pais, ele apresenta para os pais essa dificuldade, porque às vezes os primeiros a sinalizar uma dificuldade são os professores, né? Eu sempre coloco que o professor é o termômetro, é o olhar, né? É a base do desenvolvimento de qualquer criança, seja ela com dificuldade ou seja ela sem a dificuldade de aprendizagem, mas o professor é a base de tudo. Tem as crianças que têm o privilégio de ter os pais que já percebem antes mesmo da escola perceber, né? Eu recebo pacientes aonde os primeiros a procurar são os pais, né? E a gente pergunta, quem é que encaminhou vocês?
Não, nós mesmos estamos percebendo que o nosso filho é diferente, tem alguma coisa de errado, mas isso é uma minoria, né? A maioria vem por indicação, olha, o professor está relatando isso, o professor relata que o meu filho não tem foco, não tem atenção, brinca demais, né? Se perde, se atrasa nas atividades. Então, a maioria deles vem por indicação do professor, né? E muito importante, Ana, que os pais tenham assim, ó, um psicopedagogo, né? Uma fonoaudióloga pode dar um laudo de transtorno? Não, né? Então, a gente faz uma avaliação, uma triagem, que a gente fala que é uma triagem, perpassa várias fases para ver onde essa criança está com prejuízo, aonde ela está com perda na aprendizagem. E, nesse caso, após concluir essa avaliação, se há necessidade, a gente encaminha, então, para o neuropediatra, para uma avaliação de um neuropediatra. É o caso de diagnosticar um TDAH, um transtorno do espectro autista. Então, o psicopedagogo, ele vai ser um instrumento avaliador, né, de várias fases pedagógicas para ser encaminhado, então, para o neuropediatra. Muitas vezes os pais vão direto no neuropediatra, né? E aí a devolutiva vem do neuropediatra pedindo a avaliação do psicopedagogo para entender melhor como é que funciona a aprendizagem da criança. Sim, entendi. Salete, está no nosso horário de encerrar. Eu gostaria muito de agradecer a presença, a disponibilidade de estar aqui trazendo tantas informações, né? Por mais que agora a gente está nesse período de pandemia, as crianças estão em casa, mas também é nesse momento que os pais podem ter esse olhar, né, mais próximo para as crianças e observar, né, alguma possível ou não demanda, alguma necessidade aí que as crianças possam estar apresentando. Queres deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Sim, então assim, ó, a mensagem que eu deixo é que todas as crianças, todas as pessoas, elas têm habilidades únicas e capacidade de aprendizagem. Nunca subestimem a capacidade de aprendizagem de uma criança ou de um adolescente. Pelo contrário, né? Se há uma dificuldade, procure ajuda, porque tem métodos, tem maneiras de fazer com que essa criança aprenda de uma forma plausível. E a outra coisa é o respeito pela individualidade de cada um, né? Respeitando a individualidade, o aprender de cada um, a gente vai longe. Perfeito, é verdade. Respeito acima de tudo. Salete, E, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu vou deixar o contato da Salete aqui embaixo para quem quiser acessar e ter mais informações, né, do espaço que vocês têm, que é bem legal, que é o mesmo espaço que a Vitória, que estava presente no último programa, que ela atua também. E, gente, é isso. Vamos respeitar, vamos ter esse olhar com mais atenção para as nossas crianças, certo? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas de Saúde. Tchau, tchau. obrigada, tchau para vocês.